Danilo, vamos lá. É o grande tema do dia, do final de semana. O embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, o super-ministro do STF, e o bilionário Elon Musk, né? O Elon Musk esticou a corda, puxou demais a corda, inclusive defendeu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e o Xandão não vai deixar barato não, meu amigo. Pois é, Luciano, pegou fogo esse final de semana nessa história toda. O Elon Musk, multibilionário aí, empresário, né? Tá sempre liderando a lista dos mais ricos do mundo. Foi para redes sociais e bateu forte aí no ministro Alexandre de Moraes. Foi ele que tomou a iniciativa, né? Repentinamente, inclusive, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes ele estava desrespeitando a Constituição brasileira, desrespeitando as leis aqui do Brasil, e impondo censura, né? Ao determinar bloqueios de alguns perfis. Segundo Elon Musk, né? Isso foi ainda na tarde, noite, não, foi no sábado já. No sábado. E Elon Musk se comprometeu a desbloquear esses perfis, disse que iria desbloquear esses perfis, que não iria concordar com aquele tipo de censura que estava sendo feita aqui no Brasil e que valia mais os princípios, né, do que o dinheiro que ele teria a ganhar aqui no país, que ele até cogitava fechar o escritório do X, né, do antigo Twitter aqui no país por causa disso. E esse primeiro comentário se seguiu com novas postagens aí, né, no decorrer do final de semana. O Elon Musk aí sempre dobrando a aposta, né, indo para cima de fato do ministro Alexandre de Moraes. Ontem, além de comparar ele com o Darth Vader, né, com o vilão de Star Wars, Guerra nas Estrelas. De Guerra nas Estrelas, ele disse que o ministro Alexandre de Moraes deveria sofrer um impeachment ou renunciar ao cargo diante da quantidade de vezes que ele desrespeitou aí a Constituição brasileira. Isso na opinião, tá? Tô repetindo aqui as frases do Elon Musk. E Alexandre de Moraes, a única reação dele já ontem, no final do dia, foi incluir o Elon Musk aí no inquérito das milícias digitais, né, das fake news, que alguns chamam também do inquérito do fim do mundo, que está aberto há mais de 5 anos, né, que Alexandre de Moraes inclui todo mundo nesse inquérito para investigar, para determinar a apuração. E alertou ao Twitter, né, ao X, que se ele retomasse as contas bloqueadas, iria ser imposta ali ao X uma multa diária de R$100 mil. Um embate aí que poucos imaginavam que poderia acontecer. Chama a atenção de fato de boa parte do mundo, porque se trata de Elon Musk, né? Elon Musk tem investimentos no mundo inteiro e tem uma repercussão mundial, sim, o que ele fala. E ele de fato coloca Alexandre de Moraes num canto de parede. Por quê, Luciano? Primeiro porque Alexandre de Moraes toma, assim, algumas atitudes muito questionáveis. A gente elencou aqui algumas vezes. Essa história esse próprio inquérito das milícias digitais né? Ora, como é que um ministro abre um inquérito para apurar alguém, para investigar alguém? O próprio STF acabou de condenar Sérgio Moro, de anular as decisões de Sérgio Moro por causa disso. Porque Sérgio Moro, segundo o STF, se uniu lá com a investigação para julgar o ex-presidente Lula e os envolvidos lá na Operação Lava Jato. E aí vai Alexandre de Moraes e faz isso debaixo do nariz de todo mundo, né? Ele está lá investigando e depois abrindo inquérito para punir esses investigados, abrindo ações para punir esses investigados no STF. Então, a partir daí, ele já coloca Alexandre de Moraes, sim, numa encruzilhada. E por que isso fica grave para Alexandre de Moraes? Porque ele não tem muito o que fazer. Ele ontem colocou o Elon Musk nesse inquérito. O que é que isso vai adiantar contra Elon Musk? Praticamente nada, né? Um cidadão que vive muito longe aqui do Brasil, não tem histórico nem dele de via. Eu lembro dele vindo aqui numa vez no governo Bolsonaro. Convite de Bolsonaro, na realidade é convite do Fábio Faria, né? Já que faz tem uma tempo. relação com ele próxima. Já faz tempo, não foi assim no final do governo, foi no meio do governo Bolsonaro. Alguém que tem seus negócios aqui que já disse que se qualquer problema ele abre mão dos recursos que tem aqui, não vai fazer lá tanta diferença para a fortuna que ele tem. Então, foi meio inócua essa ação do Alexandre de Moraes. E ele está num canto de parede, porque se ele mandar derrubar o Twitter, ele expõe, de fato, uma grande censura aqui no Brasil, né? Vai ser difícil explicar para o resto do mundo porque que o Twitter está fora do ar aqui no Brasil, quando nas nações democráticas isso não existe, né? Das poucas nações que não têm Twitter, são nações ditatoriais, aí, com regimes totalitários. Então, Alexandre de Moraes ficou sem ter muito o que fazer. Justamente porque é aquela história, o poder que não atinge todo mundo, né? Ele tem um poder que não atinge Elon Musk. Vamos acompanhar o desdobramento da história, porque promete sim ter muita repercussão. Essa semana está só começando, já tem congressista aí falando sim, apresentar novo pedido de impeachment de Alexandre de Moraes lá no Congresso Nacional, senadores, né, no caso. Já tem gente querendo convocar Alexandre de Moraes para debater esse caso, abrir CPI, né, do abuso de autoridade, é algo que já tem se falado lá no Congresso.
é sim um caso que merece atenção e que promete muita repercussão aqui na política brasileira. Olha só, a gente precisa colocar algumas coisas aqui, uma delas o Danilo já colocou, tá? A gente aqui nesse jornal, a gente já fez várias críticas à postura excessivamente intrometedora, né? De se intrometer nas coisas do STF, em particular do ministro Alexandre de Moraes. A gente já fez várias críticas a isso aqui. Porém, a gente precisa colocar tudo detalhadamente o que está sendo discutido nesse embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, né? Primeiro é o seguinte, Elon Musk, ele, diferente do que alguns podem pensar, ele não é norte-americano nem canadense, apesar de ter cidadania dos dois países. Ele é sul-africano, ele nasceu em Pretória, né, que é a capital financeira da África do Sul. Ele é de Pretória. E o Elon Musk, ele é useiro e vezeiro no mundo inteiro de usar, desde que ele comprou o Twitter. Aliás, a própria compra do Twitter foi uma forma que ele usou, que ele teve de pegar o dinheiro que tinha para impor o que ele queria dizer no Twitter, porque a conta dele no Twitter havia sido, ainda era Twitter o nome, havia sido bloqueada por causa de declarações infelizes que ele deu. E aí ele simplesmente parece aquele filho de rico mimado, né? Dinheiro você não deixou eu brincar com isso aqui, não, pô, eu vou comprar, né? E aí comprou o Twitter, pagou alguns bilhões aí de dólares pelo Twitter, e hoje ele chamou de X e tal, e ele usa o X no mundo inteiro. Primeiro, não se enganem, em defesa dos interesses próprios dele e da empresa. E segundo, para tentar mostrar algum poder em determinados países. E aí, gente, é importante a gente destacar quais são as contas, ou pelo menos algumas das contas, que estão bloqueadas por determinação do STF no X, e que o Elon Musk ameaça, e por enquanto apenas está na ameaça, ele ameaça reativar apesar da determinação judicial. Estão nessas contas o blogueiro Alan dos Santos, aquele cara lá que não tem um pingo de juízo, o empresário Luciano Hang, da Rede Avan, né? O ex-deputado Daniel Silveira, aquele também que o histórico fala por si só, né? E o Roberto Jefferson, o ex-deputado, aquele que atirou contra a Polícia Federal, né? E que também está lá no início lá do mensalão, foi Roberto Jefferson quem denunciou lá o mensalão, lá no primeiro governo do PT, né? Então, são pessoas que realmente estão sob investigação e que, segundo o entendimento do STF, que querendo ou não é a Suprema Corte desse país, no entendimento do STF essas contas estavam propagando mensagens antidemocráticas. Por isso pediu bloqueio. Aí vem o senhor Elon Musk e diz, olha, esse senhor ele tem que ser empichado, tal. O Elon Musk esquece, e tem um artigo bem bacana hoje no jornal Estado de São Paulo sobre isso, ele esquece que a liberdade de expressão, ela é tratada judicialmente de maneira diferente em vários países do mundo. Aqui no Brasil a gente segue o modelo de liberdade de expressão da Europa, Danilo, onde a liberdade de expressão também tem limites. Por exemplo, é crime você fazer apologia ao nazismo, né? Aqui no Brasil é crime, como é na Alemanha, como é em vários países da Europa. A sua liberdade de expressão tem algumas limitações, diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a primeira emenda, né, a festejadíssima, são duas emendas da Constituição que são muito festejadas nos Estados Unidos, a primeira e a quinta. E a primeira emenda é a que garante total liberdade de expressão para os norte-americanos. Inclusive, ela proíbe o Congresso de criar leis que limitem de alguma forma a sua liberdade de expressão. Ok, mas aqui nos Estados Unidos, Danilo, a gente tem nossas leis aqui. Então o senhor Elon Musk, ele precisa respeitar as leis do Brasil. Não dá pra gente aceitar, repito, Alexandre de Moraes passa do limite em alguns momentos, o STF precisa ser colocado mais no seu lugar pelo povo brasileiro, pelo Congresso, pelo Executivo, precisa. Mas daí a achar que o senhor Elon Musk pode chegar aqui e dizer, eu vou fazer do jeito que eu quero e esse rapaz tem que ser empichado, aí vale a pergunta, Danilo, quem é Elon Musk? Não, isso é importante de fato colocar assim, eu também não concordo de forma alguma
que quem quer que seja comece a achar que deve descumprir decisão judicial. Sempre coloco muito claro aqui que, olha, apesar da mais polêmica que seja a decisão judicial, eu ainda sou daquele velho, decisão judicial não tem que se cumprir. Se cumpre. Tem que se cumprir e depois discutir uma forma. Ele vai para a justiça e discuta. Agora, aí a gente vai também pelo outro lado, né? Elon Musk, tirando essa bobagem que eu acho que ele falou, de fato, de que ele vai descumprir, que vai não sei o quê, que vai fazer o que quiser aqui no Brasil, ele não tem essa autoridade, nem pode fazer isso. Tirando essa bobagem, ele até como um cidadão importante do mundo, né? Pela fortuna que ele juntou aí, pelos investimentos que ele tem, a opinião dele tem sim importância, né? Ele coloca aí, por exemplo, na opinião dele, o ministro Alexandre de Moraes, ele descumpre a Constituição. Se ele tivesse limitado a apenas criticar Alexandre de Moraes nesse sentido, acho que teria sido mais correta aí a ação do Elon Musk. Justamente onde Alexandre de Moraes gosta de bloquear, né? Geralmente quem começa a fazer ataques ao STF ou ataques aí à postura de alguns ministros, o ministro Alexandre de Moraes acaba interferindo, bloqueando. Esses bloqueios dessas contas eu acho que são extremamente polêmicos, porque é aquela história, já tem previsto na Constituição brasileira como se punir quem comete excessos. Exatamente. E aí Alexandre de Moraes vai e cria uma outra forma, tira do ar aquilo ali, que é o que o pessoal está chamando de censura prévia. Censura prévia. Porque impede que as pessoas possam se pronunciar futuramente sobre o que quer que seja. Enfim, é um tema de grande polêmica, assim, como eu disse. Coloca Alexandre de Moraes num canto de parede porque ele não tem poder para atingir tanto assim Elon Musk como ele imagina, né? O que máximo que ele pode fazer, e acho até que ele cogitou fazer isso ontem, foi tirar o Twitter do ar, o X do ar. Aí ele erraria. Pois ele estaria errando, como você disse também no seu comentário. Colocaria em risco e seria imagina se ele fizesse isso, o combustível que ele daria à narrativa de que estaria em ponto de censura ao Brasil, né? Seria ontem o portal UOL noticiou que ele chegou a consultar a Anatel. Isso. E a Anatel deixou as operadoras aí de prontidão para bloquear. Exatamente. Está no portal UOL a notícia e não foi desmentida, né? Está mantida aí a notícia do portal UOL em relação a esse assunto. É uma grande polêmica, assim, que o Brasil está se metendo nesse início de semana. De uma coisa a gente precisa registrar, né, Danilo? Essa polêmica, eu já coloquei minha opinião, eu acho que o Elon Musk esticou demais a corda e esticou errado, e a sociedade brasileira precisa reagir contra isso. Tem que se discutir o papel do STF? Não é de hoje. Mas, numa coisa, todo esse embate está servindo. Colocando de novo na berlinda, colocando de novo em foco o debate em torno do papel do STF na sociedade, o papel dos ministros e, principalmente, Danilo, e aí também uma opinião minha, de como os ministros do STF chegam lá. Eu digo isso aqui há muito tempo. Para mim, o cargo de ministro do STF era para ser topo de carreira da magistratura. Enquanto o STF for um local de indicados políticos, a gente vai ver sempre o STF entrando em distorção do seu papel. Verdade, né? E está se agravando, né? Nos últimos anos tem se agravado. Tanto a indicação tem ficado cada vez mais política, quanto a atuação do STF tem ficado extremamente politizada nos últimos anos aqui no Brasil, né? Isso é sem dúvida, extremamente prejudicial a um Estado democrático, né? Justamente o que a gente tem debatido aqui. A defesa da democracia tem ficado sempre em segundo plano, né? O argumento é esse, mas a democracia, de fato, tem ficado em segundo plano. A gente vai falar mais sobre esse tema daqui a pouquinho, tá? O tema tá pegando fogo aqui no